Pessoal, sejam bem-vindos ao Marketing Podcast, um podcast que fala para você, empresário, estratégias de guerra que você vai poder usar no seu dia a dia. Eu sou o Rogério. Eu sou a Manu Ravanello. E a gente está aqui hoje entrevistando o Ricardo Castilhos. A gente vai falar um pouco sobre a carreira dele de empresário, como é que ele fez para chegar até aqui. Mas, antes disso, eu quero falar 3 parceiros que a gente trouxe aqui hoje. E os 3 parceiros são as nossas empresas mesmo, porque quem não apoia a gente, né, a gente não vai conseguir chegar muito longe sem isso. Então, vamos lá. Primeiro, o nosso grande apoiador é a Escola da Profissão. Escola da Profissão, que é para as pessoas que querem crescer e se desenvolver. Nós temos cursos profissionalizantes de 8 a 88 anos. Para você, segue a gente, @Escola da Profissão Brasil. Também temos o GFC Frango Frito, o melhor frango frito do sul do mundo. Você encontra lá no Shopping Westside, na praça de alimentação ao lado do cinema. GFC_Cascavel, segue a gente lá. E por último, nós temos a IoPoint. IoPoint ponto oficial ou IoPoint oficial? IoPoint oficial. IoPoint oficial, que é um grande parceiro, e eu chancelo a IoPoint. Por quê? Porque a gente usa na Escola da Profissão, todos os nossos colaboradores utilizam. GFC está migrando também para IoPoint, e eu tenho certeza que você vai se encantar com a forma como eles fazem. Uma vez eu lembro que o Castilhos, que é representante e é sócio da IoPoint, falou assim pra mim: cara, o que você acha do suporte da IoPoint? A minha resposta foi: cara, eu não sei te falar porque eu nunca precisei usar o suporte. Então, eu tenho prazer e a honra de indicar esse negócio para vocês. Excelente sistema de ponto. Um excelente sistema de ponto por aplicativo, exatamente. Ricardo Castilhos, você sabe que é um prazer ter você aqui, porque você também é sócio da Marketing. Sim, estamos aí. Mais do que isso, é um prazer em ser seu amigo. Obrigado. É um prazer em ser seu sócio. Obrigado. E é um prazer em ter aqui a gente poder falar um pouco da tua carreira como empreendedor, né? Sim. Você tem uma formação. Eu queria que, para começar, que você falasse sobre a tua formação, porque ela é um pouco diferente da que Sim. normalmente a gente vê. Eu sou formado em Direito, Contabilidade, Engenharia Civil, fiz também corretor de imóveis, né, gestão em negócios imobiliários, e tive uma passagem pelo Exército também. Eu tive ensino militar, né, então NPOR. Não é lá uma faculdade, mas a gente considera um curso aí preparatório, né, que foi uma coisa que tipo assim, mudou minha vida, né, e essa formação ampla é boa, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar muito com a questão do foco, né? Porque são muitas possibilidades, muitas oportunidades, e aí fica um pouquinho difícil da gente conseguir, algumas vezes, focar, né? Então é um desafio que eu me vejo diariamente, mas essa é a minha formação, como você perguntou. Eu digo assim, lá na escola, eu e a Manu, a gente fala, e às vezes o aluno fala assim: eu não tenho dúvida do que eu faço. Eu sempre falo: cara, faz uma profissão que você vai usar pro resto da sua vida. Sim. Ou faz uma administração, ou direito, ou até contabilidade. Independente do que você for trabalhar, você vai conseguir ter essa formação e fazer isso tudo. A segunda pergunta que eu queria te fazer, Castilhos, e eu já vou passar pra Manu também fazer uma pergunta pro Castilhos. A segunda pergunta que eu queria te fazer: como é que foi fazer essa tua formação? Porque eu lembro que você já me contou que você fez Direito e Contabilidade juntos. E eu imagino que não tenha sido fácil. Você uma vez falou sobre essa virada de chave. E eu vejo que esse multiconhecimento que você teve de áreas que, a princípio, elas andam talvez de mãos dadas em alguns setores empresariais, né? Principalmente no setor empresarial, elas andam de mãos dadas. Mas eu queria saber como é que foi essa tua formação. Porque a tua formação, ela tá no meio da vida do empreendedor, saber o que eu posso juridicamente e o que eu tenho que fazer contabilmente. Sim. Na verdade, as minhas formações, elas... quem me orientou muito a respeito disso foi meu pai, né? Não posso negar os créditos a ele, porque eu tinha terminado o colégio, não sabia o que fazer, né? E como a gente já tem um escritório de advocacia aqui, bem tradicional, começou com meu avô e falou: olha, filho, faça direito. Mas só direito e tal. Ele: não, e faça contabilidade, porque são 2 profissões regulamentadas por lei. Então, se você precisar do Poder Judiciário, você, né, vai ter que ter um advogado. Sim. E você precisa ter um contador se você for empreender, obrigatoriamente. Não tem como fugir disso, né? Então, são 2 profissões regulamentadas por lei. E aí eu
falei, vou escutar o meu pai, né? Eu era meio rebelde na época, mas nunca fui burro. Nunca me considerei burro. Então, vou escutar quem tem mais experiência. E aí eu fui fazer. Então, fazia as 2 faculdades. Foi bem puxado para mim, né? Tinha um período também que eu estagiava na Caixa Econômica. Então, fazia faculdade de manhã, estagiava de tarde e fazia faculdade à noite. Nesse meio tempo, fui pro Exército também, né? Aí eu já tive o pessoal fala, não, pô, pra que ir pro Exército? Meu pai, né? Pô, tô fazendo faculdade, pra que trancar pra ir pro Exército e tal? Mas aí eu vi que tinha algumas coisas que eu somente iria aprender no quartel, digamos assim, né? E é uma fase única na vida. Então, ou você vai lá e participa dessa experiência, ou você nunca mais vai experimentar isso enquanto homem, enfim, né? E aí eu tranquei a faculdade de Direito e fui servir o Exército. Então, essas formações, de uma forma geral, tem um autor muito bom, Pai Rico, Pai Pobre, Roberto Kiyosaki, que ele falava que essa formação acadêmica, elas, na verdade, são ferramentas, né, para você utilizar no teu dia a dia. Então, eu sempre tive isso muito comigo. O cara se forma em Direito, ele é advogado. Então, ele fala como advogado, ele se porta como advogado. O cara que é contador, ele é um pouco mais introspectivo e tal, etc. E aí, eu ficava meio no limbo, porque eu tinha as 2 profissões, né? Depois engenharia civil. E aí, você começa a ver que as faculdades, elas te dão ferramentas, né? E aí você tem o grande obstáculo, que é o mercado. Que você precisa aprender a se vender. Acima dessa atividade acadêmica, né? De estudar os livros, as teorias, né? Educação fordista, que é pro cara ir lá, operar, fazer o serviço e tal. Você, enquanto profissional liberal, você tem aí uma parte que te exige, que é você vender o teu serviço, né? Você, enquanto profissional liberal, você é a sua marca. Então, isso... não foge da parte do empreendedorismo. E aí, empreendedorismo é uma coisa que não se aprende na escola, né? Infelizmente, né? Faculdade de empreendedorismo. Não, isso conta pra pagar, essas coisas, da vida do empresário, né? E aí, aí o bichinho do empreendedorismo me picou e a gente tá, né? Aí conversa com um, conhece outro, abre negócio, vê oportunidade de negócio e aí vai indo. Até porque faz sentido, né? Por isso que o marketing existe, né? Que a gente sempre fala que não existe uma faculdade que ensina a gente a ser empresário. Exatamente. A gente vai descobrir, por mais que você faça as formações possíveis, você fez, né? Nunca você vai estar 100% preparado, né? Sempre você... Tem um livro muito bom do Felipe Colombo, que acho que ele está como CEO da Anjo Tintas. Ele fala que o brasileiro é um excelente empreendedor e um péssimo empresário. Então, muitas vezes o empreendedor, ele vai abrir um negócio, vai fazer, vai vender e tal. E aí ele, mas a vida do empresário é muito diferente do empreendedor, né? O empresário vai ter conta, vai ter que administrar. O empreendedor normalmente é um apaixonado pela ideia e quando sente o mercado, ele vê que ele tem que... E que vai levando tudo praticamente no peito, né? Exatamente. Então, aí, as nossas reuniões do Artin é justamente para a gente refletir a respeito disso, né? Até onde é o empreendedor, até onde ele tem que ser empresário, ou aprender a ser empresário. Eu lembro uma vez que eu fiz uma consultoria numa empresa, e essa empresa estava, assim, próxima da falência. Precisava aumentar faturamento e tudo mais. Aí, essa mesma pessoa é próxima a mim e tudo mais, e a gente salvou essa empresa. Essa empresa depois melhorou e tal, e fatura super bem hoje. Aí, há uns anos atrás, a gente estava na nossa empresa, por ser uma pessoa próxima, eu fui, sabe assim, conversa, assim, igual a gente faz várias vezes, né? Fui desabafar e falar, a gente tá passando uma situação parecida. Aquela. Ele falou, não, se a empresa não dá lucro, fecha. Aí eu falei, não, cara, não é assim que funciona. Você precisa rever os seus conceitos. Você precisa ver se a tua empresa não está dando dinheiro, é evidente que você precisa mexer alguma coisa. Mas não é... A primeira opção nunca é fechar. Porque aí é CLT. Quer dizer assim, eu estou trabalhando com isso aqui. Eu não gosto, eu peço a conta e vou fazer outra coisa da minha vida. É isso. Isso é CLT. A diferença do empreendedor é o que você falou, é perfeito. Eu sou um apaixonado por aquela ideia. Mas essa ideia te paga?
cara, não sei onde é que vai dar, mas eu sei que eu tenho que ir. Eu sei que eu tenho que cavar esse buraco aqui. Entendeu? Eu sei que eu tenho que cavar esse buraco. E é esse Sim. buraco que vai me dar alguma coisa. É o apetite ao risco, né? Apetite ao risco. Então, por exemplo, tem o próprio Elon Musk, né? Imagina, se ele não acreditasse nas empresas dele, não teria revolucionado o mercado, né? E várias empresas trabalhando no prejuízo, né? Então, até que chega um momento que passa aquele vale, né? Aquele abismo lá. E aí as empresas, elas começam a... Porque, queira ou não, o empresário, assim, o empreendedor, o empresário, ele tem que pagar pra vender, entendeu? Ele ganha no risco. Ele ganha no A gente já falou isso várias vezes, né? Ele ganha no risco. Mas é bem engraçado esse negócio, né? Que as pessoas que têm mais sucesso eram aquelas que se deram muito mal, né? Aí quando a gente tá lá, a gente fala, ai meu Deus, então será que eu tenho que passar por isso? Mas eu acho que A maioria das histórias é isso. Assim, essa aprovação enquanto empreendedor, ela acho que é o que vai dando resiliência, né? Então, se a pessoa aprende enquanto empreendedor ou empresário, depois ela pega e consegue replicar em outro modelo de negócios. Ele tem que estudar o modelo de negócio, tem que ver onde é que corta custo, onde é que não corta custo, o que é importante, o que não é, o público dele. Então, muitas vezes é um feijão com arroz que esse empresário ele tem que sofrer um pouco para depois, se ele for abrir um outro negócio, né? Ele vê as prioridades. Aquele negócio, por exemplo, você vai falar com um empresário. Se você fosse investir, você investiria no empresário que faliu uma ou duas vezes antes, ou um empresário que nunca fechou nada, ou nunca quebrou? O cara que faliu uma, duas vezes, quando ele for abrir um outro negócio, eu já sei o que deu errado, né? Falir uma empresa é um bagulho que a faculdade não te dá. Exatamente. Não te dá. É que a faculdade te ensina engenharia, não te ensina a ser engenheiro. Sim, te ensina direito, não a ser advogado. Exatamente. Você sai de lá perdido, né? Então, é igual ao mundo dos negócios. Mas tanto que a nossa cabeça, quando a gente é doutrinado, na minha concepção, a gente é doutrinado a ser funcionário. Sim. A gente é doutrinado. Então, a educação gente... fordista, talvez esse é o primeiro grande ponto que o empreendedor ele precisa ter na cabeça dele. Que fala, mindset, coisa de coach e tal, não sei o que lá. Mas não, realmente é uma mudança na tua cabeça de entender o seguinte: você não tem horário, você muitas vezes não tem salário, você só tem uma ideia e ninguém te apoia. E as pessoas não conseguem entender o porquê é que você está fazendo aquilo. Sim. Como você falou, é apetite do risco, mas é um apetite solitário. Sim, solitário. É solitário. Exatamente. E aí entra nós, como grupo de marketing, como pessoas, para falar assim, cara, eu já passei por isso, tá tudo certo. A gente também já, a empresa também já quase faliu, a gente já ficou devendo, a gente também já precisou pegar empréstimo no banco, porque na nossa concepção, hoje a gente teve uma conversa, uma pessoa me perguntou, seria muito legal quando a empresa tem uma sede própria. Por quê? Nós, como pessoa física, você fala, a sua casa é o seu lar. E você ter a sua própria casa é perfeito. É uma segurança. Para a empresa, eu falei, não vale a pena. Não vale a pena para a empresa ter a própria... Depende do ramo, lógico, que eu tô generalizando. Claro. Mas assim, quanto custa uma sede para uma empresa? R$1 milhão. Se você pegar R$1 milhão e investir em estratégias de marketing, melhoria de processo, e point para não sei o que lá do cartão ponto dos colaboradores. Se você investir em todos esses fatores, a sua empresa vai potencializar, ela vai aumentar o faturamento dela. E esse R$1 milhão já vai deixar de fazer sentido. Sim. Outra, você investiu num ponto de R$1 milhão. Aí você chega lá e fala assim, qualquer coisa, a prefeitura fechou a tua rua. Uhum. Por qualquer motivo, a prefeitura fechou a tua rua. Ou virou uma cracolândia na frente da tua rua. Sim. O que você faz com o seu imóvel? Você vai vender o seu imóvel? Cara, se você está alocando o imóvel, você pega e fala assim, valeu, falou. Sinto muito, é uma empresa, tchau, tô indo para outro lugar. Então, eu vejo muito essa corrida solitária. Eu ia te fazer mais uma pergunta. E a questão da visão, né? Eu acho que, assim, a visão para o empreendedor... Quando você vai estudar empreendedorismo, muitas vezes na faculdade, né? Alguma cadeira da faculdade, enfim... o professor sempre fala assim, não, porque o empresário, o empreendedor, né? Tem que ter visão e tal. Eu lembro que na época eu pensava, nossa, visão, legal, né? Mas depois, quando você vai pro mercado, cara, você tem que ter uma visão do teu negócio, da onde você quer chegar,
E tem uma frase muito, muito legal do CEO da YouPoint, que é o Jules Weger, que ele fala assim: quem não tem a visão da casa pronta não consegue suportar a construção, a obra, né? Então, acho que o empreendedor ele tem que ser apaixonado tanto, assim, claro, pelo produto, mas mais pela visão. E que é por essa visão que ele consegue convencer as pessoas, seja investidor, seja funcionário, seja parceiros, a participar desse empreendimento, né? Então, acho que o mais importante acima de tudo, é a visão. Porque é a visão que vai fazer o cara trabalhar 14 horas por dia, o cara estudar, o cara caçar informação, se relacionar, que é essa questão da visão da obra pronta, né? A gente comenta isso às vezes, né? Quando a gente fala em contratação a gente tem que vender a nossa ideia, a gente tem que passar isso para quem a gente está contratando, porque a gente vai ter uma equipe sólida, que realmente veste a camisa e que se for preciso fazer alguma coisa a mais, ou se for preciso a pessoa tomar partido com essa visão de dono, né, que você estava comentando, a gente vai ter essa pessoa do nosso lado, sem precisar ter um procedimento para ela, porque ela vai fazer, porque ela vestiu a camisa, porque ela comprou a nossa ideia, né? E eu acho que mais difícil do que o produto que você colocou ali é o processo, é aceitar, é o tal do confia no processo. Porque o processo não tem um manual. A gente vai compartilhando coisas no marketing mesmo, né? E eu tô falando muito por mim. Mas não tem um manual do que você vai passar, de como vai ser, de como você vai reagir. E não só... Talvez exista um manual da empresa. Existem, mas a gente esquece de falar do empreendedor, do empresário. Isso é muito aquilo louco, que né? a gente vinha falando ali, da gente... Você até comentou ali antes, né? Aqui. Depois que tiver tudo em ordem aqui, eu vou procurar fazer tal coisa. Não, a gente tem que pensar... É muito difícil a gente colocar a gente na frente, porque se a gente estiver legal, se a gente estiver Então, bem... mas ao mesmo tempo isso é apaixonante, né? Porque é como se fosse um livro em branco. E aí o empreendedor vai preenchendo, né? Agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou fazer aquilo. E tá contando a história dele, da empresa dele, né? É evidente que se você pegar uma pessoa de, sei lá, uma empresa de extremo sucesso, sei lá, o João Adib da CIMED, sei lá, como é que é o nome do maluco lá da WhatsApp? O Flávio Augusto. Flávio Augusto. Você pegar e ele colocar na tua situação, na tua situação, potencialmente ele sairia da tua situação, porque ele já passou por aquilo, tem uma certa carga e tudo mais. Tem um mindset. Tem... Já tá calejado. Já tá calejado, já entendeu? O processo porque as pessoas confundem, elas acham o seguinte: se você pegar um cara que é muito rico e colocar na sua situação e ele pagar as suas contas, isso vai resolver o seu problema. Não vai. Não vai. Não vai. A empresa não vai se tornar sustentável, porque não se trata de dinheiro. Se trata de velocidade. Se trata de como você vai chegar nesse caminho final. Você falou antes do deserto, de você sofrer com isso, e eu percebo que, te conhecendo, onde é que você vê talvez o teu maior sofrimento aí na tua vida de empresário? Caramba, cara, que boa pergunta. Dá um tempinho pra ele pensar. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é uma questão... É uma mudança de pensamento, né? O tal do mindset é meio piegas, né? Mas não foge muito disso, né? Acho que o maior sofrimento é a gente aprender que, enquanto empresário, enquanto empreendedor, não é necessariamente o corte de custos, é aumentar a receita. Perfeito. Né? Quando o cara, eu quero ter um negócio milionário. Beleza, amigo, você tem que ter um faturamento bilionário, porque provavelmente os seus custos vão ser milionários, né? Da mesma forma que o cara fala assim, mas eu pago muito imposto. Sim, a carga tributária é alta. Mas é melhor pagar muito imposto do que não pagar quase nada por causa do tamanho da operação, né? Então, eu acho que muitas vezes o sofrimento será que eu estou tomando a decisão certa? Será que isso está de acordo com as minhas premissas? Né? Por exemplo, eu aqui na minha operação, eu parti para parcerias. Então, estou trazendo pessoas para trabalhar comigo que não necessariamente impactem no meu custo fixo, só que se a gente ganhar dinheiro, a gente reparte, né? Então, é um modelo de negócio diferente. Realmente atuando como um coworking. Sim. Code colaborativo e trabalho colaborativo.
E a questão também da ideia da economia compartilhada, né? Que é Então, perfeito. se você tem um espaço que ele é compartilhado, vamos tentar criar o máximo de negócios aqui dentro, porque a estrutura, o custo é o mesmo. É diferente se você tem muitos empresários, empreendedores que trabalham sozinhos. Eu tenho meu produto, eu tenho os meus clientes, e é isso, e eu tenho que focar aqui. Cara, muitas vezes surgem negócios quando você atende uma pessoa de forma totalmente despretensiosa, o que já aconteceu aqui, e o cara traz um parceiro que daí conhece um outro cara, e quando vê, o cara tá criando negócio com você porque foi uma porta que você abriu totalmente despretensiosamente. Então, se eu fosse dizer que o que mais dói é mudar a forma de pensar, saindo um pouco da ideia de escassez e ir para uma ideia de abundância, por mais piegas que isso possa parecer, Mas senso comum, mas ser fiel à sua visão, ter premissas, né? Então, como é que você quer que o seu modelo de negócio seja? Eu vou ter uma estrutura aqui, eu vou contratar primeiro para depois vender, eu vou vender primeiro para depois contratar, e aí envolve a questão do risco, né? E é essa questão justamente de pensar em forma de negócio. Ao invés de sair de uma coisa fechada, você abrir e tentar ampliar ao máximo os seus parceiros, porque esses parceiros não deixam de, na ponta, ser uma espécie do teu comercial. Perfeito. Então, se você junta vários parceiros e existe um ganha-ganha, você economiza em marketing, porque esses parceiros vão trazer gente para dentro. Você economiza em estrutura, porque você vai dar uma oportunidade para esse cara fazer negócio e ele vai trazer gente. Você diminui custo e você vai criando uma sinergia em volta de um grupo. Né? E uma mesma frequência, né? Para que as pessoas e cara, ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Todo mundo precisa de time. Famoso networking. Né? É time. Gente junto que... Né? Que vai caminhar. E entra também, só para finalizar, naquilo que nós havíamos conversado antes ali na sala de reuniões, que o legal do empreendedorismo, do capitalismo de uma forma geral, é que por causa do sistema de preços, as pessoas trabalham de forma colaborativa. Sem muitas vezes nem se conhecerem. Perfeito. Então se eu chego pro Rogério e falo assim, Rogério, eu tenho um bom negócio que nós dois podemos ganhar com isso, o Rogério pode nem me conhecer muito assim, né? Perfeito. Mas assim, cara, como é que eu posso colaborar? Isso que eu acho que é a beleza da gente empreender, se conectar, conversar, né? Ver interesses em comum para chegar num caminho que seja bom para todos. Castilhos, pra gente encerrar, eu queria que você fizesse 3 indicações. E vou te pegar de surpresa. Ai. Uma indicação que seja de um livro, certo, uma frase, certo, e ou filme ou seriado que tenha a ver com aquilo que você gostaria de passar e que as pessoas teriam que assistir para ser melhores empreendedores. Olha, o último livro que eu li foi Criando um Segundo Cérebro, do Thiago Forte. Super indico esse livro. Ele fala um pouquinho sobre a ansiedade que nós temos frente ao volume de informações que nós trabalhamos cotidianamente. E esse livro foi um dos... Assim, eu tenho uma lista de alguns livros, né, que realmente mudaram a forma como eu vejo a minha vida, o mundo, enfim, a sociedade. Esse é um livro que fez essa mudança para mim. Criando um Segundo Cérebro. Criando um Segundo Cérebro. Tá. Ele ensina a gente a utilizar ferramentas digitais para aliviar a nossa capacidade mental. Muitas vezes você fica assim, tem uma coisa para fazer. Aí você fica, eu tenho um negócio para fazer. Cara, pega essa informação, bota numa agenda no Google, despacha isso num aplicativo. Cara, limpa sua mente, cara. Entende? Então o livro fala muito disso. E aí tem método para isso, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um projeto, eu tenho que ver o que eu preciso de informação rápida. Isso vai para um setor de projeto. O que é uma informação que eu não vou utilizar agora, mas eu preciso ter meio na manga? Isso vai para um departamento chamado áreas. Passei por um lugar, tem uma arquitetura maravilhosa. Puta, legal, isso mexeu comigo. Mas eu não vou usar isso, não sei quando. Vai para um departamento chamado recursos, para você esquecer. Terminou um projeto, vai para um departamento chamado arquivos.
Então ele trabalha com isso. Projetos, áreas, recursos e arquivo. Que legal. E aí você vai organizando a sua vida, porque queira ou não, a nossa vida nós vamos acumulando informações. E se quisermos puxar rápido uma informação, a gente tem que categorizar a informação, conforme a sua utilidade. Que genial. Esse livro é fantástico. Você sugeriu Uma frase uma e frase. um filme ou uma série. Eu gosto de uma frase do Benjamin Disraeli. Ele fala que a vida é curta para ser pequena. É uma frase que... Não que eu tenha, né? Eu vivo uma vida... Mas é uma questão de prioridades, né? Você elenca as prioridades que você tem na vida. E o importante é você viver com intensidade, né? Então, o que você gosta de fazer? Cara, então, faça o que você gosta de fazer. Você gosta de trabalhar? Então trabalhe. Você gosta de curtir? Você gosta de... E aí, a qualidade de vida eu acho que chama muito, né? Então, a vida é curta, porque acho que a gente tem que ter noção da brevidade da vida. E quando fala em pequena, essa pequena daí, cada um elenca as suas próprias prioridades, do que seria uma vida grande ou uma vida pequena, né? Mas o fato é que, se você for fazer algo, faça com intensidade para ela ser grande, né? O Fernando Pessoa tem uma frase que fala, né? A vida, ela é contada pela intensidade dos momentos, né? Que bonito isso. E o último foi... Filme ou série? Filme. Ai. Fome de Poder, né? Fome de Poder. Fome de Poder. É Do um grande- baita de um A filme. história do Rei Kroc. Só é Eu adoro o Rei Kroc. fantástico. Fome de Poder, um baita de um filme. O cara é meio, assim... Não acho. A Não gente acho. sente... a gente sente um O pouquinho... McDonald's não seria o que é se não fosse o Rei Kroc. Se tivesse ficado na mão dos irmãos McDonald's, seria uma lojinha lá nos Estados Unidos, pequena, e o McDonald's só é o McDonald's por causa do Rei Kroc. E de McDonald's o Rogério entende. Eu entendo. É discutível. Para um próximo episódio. Para um próximo episódio. Assistam Fome de Poder e depois acompanhem Depois o nosso próximo discussão a respeito do filme. Gente, muito obrigado para vocês que participaram. A gente fez uma breve entrevista aqui com o Ricardo Castilhos. Esse é um piloto. Espero que vocês curtam. Os episódios eles vão sair de maneira mensal por enquanto. E nós temos muito orgulho de estar podendo levar um pouco para vocês daquilo que a gente aprendeu no Caminho das Pedras. Não que isso vai te livrar do Caminho das Pedras, mas saiba que alguém está te dando a mão enquanto você estiver pisando nas pedras. É isso. Que bonito, hein? Valeu, gente. Uma satisfação estar aqui com vocês. E até a próxima. É nóis. Valeu. Até a próxima. Eu achei que já tinha até acabado. E aí, seu Everton, o que achou?